Graças a Deus, que bom que mais uma noite podemos estar aqui, na presença do Senhor, louvando, bendizendo o seu santo nome, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, de toda a nossa adoração. Devemos nos prostrar diante da grandeza do Senhor, por tudo que Ele fez e tem feito e continuará fazendo em nossas vidas, uma transformação que começou desde o dia que nós aceitamos o Senhor Jesus, e assim continuamente. Glória a Deus, esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 18. Capítulo 18, versículo a partir do 23. Todos encontraram? Então, passamos a leitura. Versículo 23. Por isso o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse, se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que ele devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor. Aleluia, Jesus. O que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Aleluia, glória a Deus. Então, amado irmão, nós vemos aqui nessa passagem que o reino de Deus é comparado a um rei que quis fazer conta com seus servos, e chamou-lhe diz a Escritura, que ele devia mil talentos, quer dizer, uma quantia enorme que ele jamais teria condição de pagar. E aquele senhor tão generoso, ao rogar-lhe, que perdoasse a sua dívida e que desse um tempo que ele pagaria, o rei, ele se compadeceu. Esse homem que foi perdoado a sua dívida, ele não usou de misericórdia para com seu conservo, para com seu companheiro, para com seu próximo. Ele recebeu, mas foi ingrato, porque ao invés ele que devia uma quantia tão grande, tão enorme, sem condição nenhuma de pagar,
porque se ele passasse o resto da vida trabalhando, ele não teria condição. Eu não sei precisar o valor em denário, mas sei que é um valor enorme que jamais um trabalhador, um servo teria condição de pagar. Assim também é o nosso Deus, irmãos. Jesus pagou a dívida. Deus enviou seu Filho para pagar uma dívida impagável. Nenhum de nós jamais teríamos condição de pagar, de ter a condição de ser salvo. Então nós devemos ser gratos a Deus. A cada dia nós reconhecer e sermos gratos a Ele, ter um coração agradecido e reconhecer o quão importante, quão precioso é nós nos mantermos, firmados na palavra, firmados naquilo que o Evangelho do Senhor nos ensina, porque um dia nós vamos estar diante de Deus. Nós não vamos passar pelo tribunal, pelo juízo. Nós não vamos, mas nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Nós vamos dar conta do que nós fizemos aqui. E é preciso nós ter um cuidado, nós não ser mal agradecido, não ser ouvinte esquecido, não deixar o tempo passar e nós relaxar e esquecer a dívida que o Senhor pagou em nosso lugar. O Senhor Jesus, Ele se ofereceu no meu e no seu lugar e no lugar de toda a humanidade. Mas aquele que se volta para Deus, aquele que confessa, que crê, que permanece, que tem gratidão no seu coração, que reconhece e que busca a face do Senhor continuamente, esse será galardoado. Mas nós temos uma caminhada, tem um tempo até chegar esse dia, daqui para lá. Então nós temos que ter um cuidado e não sermos como esse credor. Não teve compaixão, ele não se compadeceu do seu conservo, do seu companheiro. Ele foi ingrato para com seu Senhor. Assim nós não podemos ser assim, irmão. Nós temos que ter cuidado para não ser ingrato para com Deus. Todo dia nós erramos, falhamos e Deus nos perdoa. Pedro certa vez perguntou para o Senhor Jesus: quantas vezes pecará meu irmão num dia e eu perdoarei? 7 vezes num dia? E qual foi a resposta do Senhor Jesus? Não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Dá bastante, né, irmão? Quer dizer, é sempre, a gente tem que sempre estar apto a ser perdoado. Nós falhamos todo santo dia, nós erramos com nós mesmos, erramos com o nosso próximo, erramos. Mas há uma diferença de quem tem um coração quebrantado, de quem valoriza aquilo que Jesus fez por nós. Ele se ofereceu no meu e no seu lugar. Irmão, existe coisa maior, mais preciosa do que uma salvação, a garantia de que um dia estaremos ao lado do Senhor, que seremos novas criaturas, seremos regenerados. Nós não teremos lembrança, nós não teremos nem nada da humanidade que nós passamos aqui. Nós não vamos lembrar, porque Ele vai nos transformar, Ele vai completar a nossa salvação. A salvação só começou, mas só será completa na vinda do Senhor, na regeneração, quando toda a carne que aceitou o Senhor Jesus for totalmente regenerada, porque Ele vai nos dar novo, nós não vamos ter lembrança de nada que passamos aqui na terra. Então aí sim, aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso é uma garantia que Ele nos dá na sua palavra, nos seus ensinos, no seu evangelho, e o Espírito Santo confirma em nosso coração. Uma caminhada um pouco espinhosa, não da parte do Senhor, porque nós somos duros, nós somos teimosos, nós somos ouvintes esquecidos, fazemos muitas vezes que nem esse homem, porque esse homem foi mal agradecido, e às vezes nós também somos, irmão. Nós somos carne, nós somos melhor do que ninguém. Apenas nós temos um Senhor que nos dirige, um Senhor que nos dá do seu Espírito para que nós possamos trilhar esse caminho, e para nós ter um coração perdoador, um coração temente, um coração onde Deus seja Ele o governante, onde o Espírito Santo tem a liberdade de fazer, de transformar, de operar em nós. Então é preciso nós ceder nosso coração, não permitir que o eu, que a dúvida, que a tristeza, que a dor, nada, absolutamente nada desse mundo pode nos separar do amor de Deus. Por isso nós temos que continuar firmes, focados nele, na sua palavra, todo dia, na nossa casa, no nosso lar, no nosso coração, meditando e aguardando a vinda do Senhor, porque Ele é um Deus compassivo. Não é como esse homem que foi mal agradecido, e esse outro lhe suplicava, e ele esqueceu que o rei perdoou a ele, uma dívida enorme que ele não tinha condição de pagar.
Então é preciso nós valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado, amada igreja. Nós precisamos valorizar. Nós não podemos passar nosso dia a dia de boa, barriguinha cheia, saúde. Glória a Deus, maravilha, bênção. Mas seja agradecido, reconheça que por detrás disso há um Senhor que cuida de nós. Ou será que nós não temos diferença em nossas vidas? É claro que nós temos, no modo de pensar, no modo de agir, nós fazemos a diferença, irmão, porque nós temos um Senhor, a não ser que nós não queira estar nem aí, não dê ouvido à voz do Senhor, aí é como diz aqui, né? Quando foi no final, foi para a prisão para pagar até o último centavo. Então nós não vamos ser assim, nós vamos ser o quê? Agradecidos, buscar esse Deus cada dia, para que nós possamos ser melhorados cada dia. E diz aqui a palavra que ele sufocava, ele sacudia assim o servo, né? Queria porque queria que ele pagasse, e ele suplicava. Esqueceu que ele suplicou lá o rei, né? Um rei, uma majestade, e ali estava apenas um servo, um homem comum como ele, que sabia o que era dar duro. Servo, naquela época, servo não é como hoje, um empregado como hoje, não. Servo era escravo, servo não tinha direito a nada. Quanto mais tem uma dívida grande, tem o direito de suplicar, e essa dívida você paga. Imagine uma pessoa do mesmo nível dele, ele não perdoar, era para ele ter sido generoso, ele já ter chegado e já ter abraçado aquele conservo dele e ter dito: fui perdoado pelo meu Senhor, também eu quero te perdoar, meu amado, eu quero te perdoar porque o meu Senhor me perdoou, então eu quero te perdoar. Que assim é como deve agir o cristão, assim que a gente deve agir, a pessoa que tem o temor e a obediência ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Graças a Deus. Então ele disse assim, o Senhor, daquele servo, movido de íntima compaixão. Glória a Deus. Movido de íntima compaixão, e perdoou a sua dívida. Oh, glória a Deus. É Jesus perdoando a nossa dívida, igreja. Ele morreu naquela cruz para riscar a cédula que era contrária na palavra de Deus, que era contrária à nossa vida, na lei, nos mandamentos divinos, que nós não poderíamos cumprir, aliás, nós não poderíamos cumprir, porque não era a lei, era a letra. E agora a graça é o Espírito de Deus em nós, transformando, modificando, libertando, trabalhando com tanto amor. E nós devemos ceder a este amor, a esse Senhor tão grandioso, tão maravilhoso, tão sublime, que perdoa um simples ser humano pecador e falho. Oh, glória a Deus. E ele se fez carne, ele desceu do céu. Ele desceu do céu para morrer no nosso lugar. O corpo dele foi maltratado, foi moído, foi chicoteado, foi cuspido, foi escarrado. Era a minha culpa, era a sua culpa, era a nossa culpa. E ele nos libertou, ele nos dá vida. Ele não nos deu, ele nos dá vida. Uma vida que é agradável a ele, uma vida a qual nós desfrutamos hoje na presença do Senhor. Hoje em nossa vida nós temos algo tão precioso, tão grandioso, um tesouro tão infinito, que só de meditar na grandeza desse Deus, no que Ele tem preparado para nós, irmão, o sofrimento aqui da terra se torna em nada. Se torna em nada. Aleluia, glória a Deus. Então, nós devemos sempre perdoar aquele que nos ofende, porque o perdão, que a gente perdoa a outra pessoa, ainda que às vezes a pessoa ofende, a gente tem direito de dar raiva no sentido do ser humano, né? Que a gente é carne, né? A pessoa erra comigo, aí ele errou e eu que tenho que perdoar. Mas é aí que a gente precisa entender. No Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus disse: perdoai as vossas ofensas, né? Assim como perdoai aquele que vos ofendeu. Quer dizer, para Deus perdoar a minha ofensa, as nossas ofensas, é necessário perdoar aquele que nos ofendeu. Aí se você parar, se você for olhar assim pelo lado humano, quem já viu, eu estou certo, ele que está errado, mas não é assim. Porque para a minha oração, para a nossa oração chegar a Deus, a nossa adoração, é preciso estar com o coração limpo, igreja. E se o nosso coração não estiver limpo,
Deus não recebe a nossa oração, Deus não recebe o nosso louvor, Ele não nos recebe, porque Ele é santo, 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 e Ele deseja que nós sejamos santos, e a santidade só vem se nós ceder o coração a Ele, para que Ele transforme, para que quando acontecer de alguém nos ferir, nos magoar, nos machucar, dói, mas não fica rancor, não fica, é passageiro, porque o Espírito Santo vem, Ele passa o óleo ali, sabe, purifica o nosso coração, mediante o quê? Pai, enraiveci, aconteceu, Senhor, eu estou com o coração duro, você leva para a presença do Senhor, você ora, e você pede a Ele para lhe ajudar, para limpar, para tirar o rancor, porque senão nossa oração não chega ao trono da graça. E quando a gente ora, a gente tem certeza que Deus está ouvindo. Assim também nós, quando nos erramos, nos arrependemos, Ele ouve sim. Ele ouve quando nós clamamos a Ele, quando nós dobramos nosso joelho, nós oramos, até mesmo no nosso dia a dia. Às vezes a gente está fazendo as coisas, mãos ocupadas, mas a gente está orando, apresentando o Senhor, pedindo a graça, pedindo perdão, e assim Ele vai nos mantendo. Então esse Senhor, Ele foi perverso, Ele não foi mal agradecido, né? Quer dizer, Deus, um dia nós vamos estar face a face com Ele para receber o galardão, para receber a recompensa, porque Deus, Ele é galardoador. Então quando nós permitimos que o Senhor transforme nossa vida, que nós, o nosso eu, porque é preciso ter esse euzinho, é preciso a gente ter um cuidado com ele, porque esse euzinho é cruel, viu? Esse euzinho é preciso ceder a Deus, então o eu precisa ser crucificado, é a carne, a vontade da carne, a vontade do eu precisa ser crucificado, porque quando nós cedemos a Deus, demonstramos para Ele que somos falhos, que erramos, e desejamos que se liberta daquilo que nos traz esse prejuízo, que nos faz entristecer o espírito, e que traz também para nós tristezas, porque é triste quando a gente percebe, né, lá a fraqueza da gente, que a gente percebe, principalmente a gente que tem o temor de Deus, que a gente não se esconde, a gente se esconde de um amigo, de um irmão, mas você não se esconde de Deus não se esconde, então tem que abrir o coração, para que Ele possa limpar. Aí Ele vê a nossa intenção, aí Ele sabe que nós não temos por nós mesmos essa capacidade, né? Então Ele vem, né, com tanto amor, quando você pensa que não, seu coração está preparado para enfrentar a dificuldade, a adversidade, porque a adversidade no dia a dia não falta, as adversidades são muitas, e em meio à adversidade às vezes surgem uns problemas, né? Às vezes até a gente às vezes a gente faz alguma coisa que às vezes uma pessoa, um irmão se entristece, a gente magoa também, e quando a gente faz isso, a gente tem que pedir perdão a Deus, e se possível pedir perdão, ou se possível não, de preferência, né, pedir perdão também àquela pessoa que a gente ofendeu, para poder não ficar mágoa, não ficar rancor, não ficar empecilho que possa impedir a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida de entrega, de oração a Ele, para que assim nós possamos ser dia a dia, né, purificado o nosso coração, né? Assim também é o que o Senhor deseja para nós. Glória a Deus, louvado seja teu nome. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo pagarei. Quer dizer, do mesmo jeito que ele suplicou ao rei, né, o conservo dele suplicou, mas ele, ao contrário daquele rei, que o rei é soberano, o rei ele tem poder para tomar decisão de vida e de morte, né? A gente conhece as histórias dos reis de Israel, os reis das histórias antigas, a gente sabe que um rei, se fosse ele perverso ou não, o rei tinha autoridade, tinha autonomia. E assim também aquele rei foi generoso para com ele. Assim ele deveria ser generoso para com aquele outro que lhe suplicava, aquele outro que lhe pedia, que lhe intercedia. Mas ele não, ele não perdoou, fez ao contrário do que deveria fazer, ele não perdoou. E quando chegou aos ouvidos, né, do rei, então o rei mandou chamar e encerrou ele na prisão. Isso aqui é para que nós tenhamos cuidado, amada irmã, para quando nós falhar, porque somos falhos, nós não podemos viver com o coração magoado, com o coração machucado, cheio de mágoa, cheio de dor, entendeu? Nós temos que ter um coração purificado pelo Senhor, e é preciso no dia a dia, os acontecimentos, nós abrir este coração para que o Senhor limpe. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo, porque se nós não nos quebrantar, nós não vamos chegar onde nós desejamos, que é a glória com o Senhor. Então é preciso a gente entender isso, que Deus, Ele é amor,
Ele é todo amor, mas também Ele é justiça. E somos nós quem podemos posicionar. O lado de cá nós queremos ficar muito bem, queremos ficar com o Senhor e para o Senhor. Então, vamos mudar nosso modo de pensar, nossa natureza pecaminosa, e para que o Espírito Santo consiga, assim, transformar o nosso ser, mudar, e também nós mudar as nossas ações. É preciso mudar as nossas ações. Nós precisamos não ser tão ausente, não ser tão desleixado. A gente dá mais importância à nossa vida do dia a dia. Durante o dia, nas nossas casas, no nosso dia, será que algum de nós tira algum tempo para refletir, para falar com o Senhor, quando errou, quando falhou? Será que nós fazemos isso? Eu acredito que muitos devem fazer, mas às vezes a gente deixa também de lado. E não é bom que a gente faça assim. Quando a gente erra, quando a gente falha, o nosso Deus é de amor, Ele é justiça. Quando nós se arrependemos, quando nós buscamos a Ele, quando nós desejamos ser transformados, então Ele vem de encontro ao nosso desejo. Porque Deus, Ele não quer que um servo, aquele que diz que é servo do Senhor, fique aí, né, cheio de mágoa. Não pode, irmão. Nós precisamos permitir o trabalhar de Deus para mudar essa carne velha. Porque Deus, a palavra de Deus diz o quê? Que Cristo está sendo formado em nós. E que formação temos nós em Cristo? Se nós agimos pior do que o povo do mundo, se nós falamos mal do nosso irmão, o nosso irmão foi comprado pelo sangue de Jesus, o nosso irmão que como nós tem falha, nós também temos. Então a gente precisa ter esse cuidado, irmão, para não ser ingrato, para não ser servo ingrato, para não ser uma pessoa vazia de compaixão. Temos que ter um coração perdoador, ser compassivo para com os irmãos, ter sempre que possível. É muito bom a gente ter contato com os outros. Quando não está com problema, a gente, um momento de oração, já que a gente tem a condição de ajudar, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Ele é lindo para o mundo e para Deus. Uma igreja unida, uma igreja onde não tem mágoa, não tem rancor. E nós precisamos disso, irmão, porque nós somos falhos. Não quer dizer que nós vamos conviver um com o outro e nós não vamos ter queixa um do outro, não. Porque por causa que nós somos falhos. Mas é preciso ter um coração quebrantado. Faz toda uma diferença. Para que assim, quando nós errar, quando nós falhar, nós pedir perdão e se reconciliar com o Senhor. Precisamos nos reconciliar com o Senhor. Porque muitas vezes nós sabemos de nós mesmos, no nosso coração, quando nós estamos falhos. Nós sabemos, quando nós oramos, Deus nem pode ouvir nossa oração, porque nós tivemos umas coisinhas que precisam ser retiradas. E Deus conhece o coração. Eu não conheço, mas Deus conhece. Vocês não conhecem o meu coração, mas Deus conhece. Eu lembro que no início da minha fé, foi uma das coisas mais difíceis para mim, foi perdoar. Mas não é porque eu tivesse um coração mau que não quisesse perdoar. É porque, como eu falei no começo, a pessoa faz, dá motivo. É ele quem me magoou, ele quem disse coisa de mim, mentiu. Aí eu perdoar. Foi ele que errou, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos, é isso que a gente precisa. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, eu consigo fazer isso. Já não ajo do mesmo jeito, já não penso da mesma maneira. Quando acontece, sim, dói, machuca. Mas eu também machuquei o outro lado da outra pessoa. Eu fui culpada, eu machuquei, eu feri, não tive intenção, mas sem querer aconteceu. E aí, eu boto uma pedra em cima? Não. Eu levo a Deus, eu busco a Deus, eu apresento ao Senhor e vou orar em Cristo Jesus para quebrantar a minha natureza, porque eu quero, Senhor, te ver a tua face, se derramar, falar com o Senhor, chorar se for preciso, cantar louvores. Abra o seu coração, é como diz Joel, não rasga a veste, rasga o coração diante dele. Use de sinceridade, porque falhar todos falham. Eu não sou melhor do que ninguém, falho talvez até mais do que vocês. Mas é preciso ter, era o que Deus via em Davi. Davi era sanguinário, mas Davi tinha um coração disposto a perdoar. Ele era liberal. Então assim nós temos que liberar perdão, liberar o nosso ser para Deus transformar. Ter esse desejo, essa vontade de santidade. A santidade tem que queimar no coração da igreja, tem que arder como brasas, porque é a santidade que faz a diferença. O mal vem, mas eu não cedo. A raiva vem, mas eu não cedo. Eu choro aos pés do Senhor. Isso eu digo mas estou dizendo, tocando a cada um mediante os acontecimentos, o surgimento das coisas do dia a dia. Então é isso que nós devemos fazer. O nosso coração é do nosso mestre. Ele nos comprou. Nós não pertencemos a nós, não. Nós pensamos que somos alguma coisa. Essa carne está envelhecendo, vai passar.
Mas o que nós colhemos na carne, nós fizemos na carne, vamos colher na carne. Mas o que fizer do Espírito, vai colher no Espírito. O perdão, a graça, a salvação. E é isso, irmão. Nós devemos ceder o nosso coração para Cristo. Nosso coração é dele, nossa mente é dele, nosso pensamento é dele. Vem alguma coisa e vem, epa! Não sei se acontece com você. Epa! Esse pensamento, nananina, não, Senhor, socorre. Pois olha para onde o meu pensamento está indo, Jesus. Está vendo, né, Senhor? Yasmin, pois Senhor me ajuda. Ele ajuda, irmão, mas é uma batalha, é uma luta ferrenha. Não abra mão, lute, batalhe, peleie, se derrame, busque, queira, ame a Jesus, porque Ele vem de encontro a você, porque Ele é um Deus que cuida da igreja, Ele cuida de nós, igreja. Ele é o maior tesouro, é o nosso bem. Ninguém pode roubar de nós, ninguém pode tirar a graça do Senhor da nossa vida, a não ser nós mesmos. Aí eu não quero mais, e aí? Então, irmão, vamos mudar o nosso pensamento, vamos a cada dia ser mais e mais chegado a Deus, mais e mais, até que nós, como o escritor de Efésios diz, até que nós chegamos à estatura da fé de Cristo, a varão perfeito. Já pensou, irmão, que coisa linda, uma igreja cheia de homens e mulheres, varões e varão, cheio da graça de Deus, perdoando, amando, oh glória. Isso é maravilhoso, irmão. Não importa se eu sou analfabeta, o meu Deus não é. Não importa se eu tenho formatura, se eu tenho trilhões de diploma, ou se eu sou analfabeta. Se o meu coração for dele, se o nosso coração for dele, se ele for o Senhor da igreja, se ele for aquele que lhe rege, se ele for aquele que lhe domina, se for aquele que te faz presidente da sua vida em todos os momentos da dor, na tristeza, na solidão, não importa como seja, ele é o nosso Deus, e nada nos separa desse mundo. Nada tem mais precioso do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso coração é dele, igreja, a nossa vida é dele. Clame a esse Deus, busque esse Deus, porque o tempo está se cumprindo, a igreja está esfriando, e Jesus está clamando através do seu Espírito no nosso coração, para nós se chegar, para nós ceder, para nós amar o próximo, amar aquele que nos apedreja. Não importa se ele é salvo ou se não é. Eu quero ser salvo, é eu que quero ser salvo, é nós que queremos ser salvos, igreja. Então é nós que temos que dar o exemplo, é nós que temos que amar esse Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus abençoe a sua igreja, guarde debaixo da sua mão potente, traga um renovo, sopre sobre a sua igreja um renovo do céu, Senhor, para que assim nós sejamos cheios da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a igreja, amém.